colega brasileiro, paulista, residente em Paris há muitos anos, publicou um artigo no jornal Le Monde, no qual ele propõe a quebra de patente para as vacinas desenvolvidas por vários laboratórios importantes, tendo em vista a vacinação da população mundial. E o colega Carlos Parada argumenta com extrema justeza e coragem que essas vacinas são um bem comum diante desta pandemia. O mundo está assolado por um vírus para o qual não se tem ainda nada de prevenção, a não ser lavar as mãos, usar álcool em gel, usar máscara, não se aglomerar, fazer esta reclusão domiciliar. E não há outra solução ainda, senão a vacina, ou as vacinas no plural, que têm sido desenvolvidas por diversos laboratórios. E Carlos Parada argumenta que as pesquisas desenvolvidas foram todas, se não todas, financiadas com recursos públicos e que esses laboratórios não têm direito de ganhar muito dinheiro às custas do dinheiro público, sem que estas vacinas sejam disponibilizadas para toda a humanidade, seja no hemisfério sul, seja no hemisfério norte, seja para os ricos, seja para os pobres. Portanto, ele defende, argumentando que isto aconteceu com relação à AIDS, quando se quebrou a patente. A Índia e o Brasil, se não estou enganado, quebraram as patentes e começaram a produzir genéricos que salvaram milhões de pessoas ao longo dos últimos anos. Portanto, se foi possível quebrar a patente para os retrovirais e, deste modo, proteger, ampliar a vida de pessoas, ajudar as pessoas a viverem melhor, porque diante de uma pandemia que produz no Brasil já quase 240 mil mortos, porque não se pensa no mundo na quebra da patente destas vacinas e, deste modo, nós vamos poder, sem gastar os parcos recursos de muitos países, sobretudo dos menos desenvolvidos. E, deste modo, argumenta Carlos Parada, nós vamos salvar vidas, nós vamos economizar, sim, recursos de muitos países para empregar em outras condições, em outras direções. Mas não é tanto a questão do dinheiro, é uma questão de bem comum, é uma questão de considerar que esta vacina, diante de uma pandemia que acomete o universo, que acomete este mundo no qual nós vivemos, não merece ser propriedade deste ou daquele laboratório, mas que os governos possam produzir, sem medo de serem felizes, produzir vacinas para que todos nós possamos viver melhor e retomar um pouco da nossa vida. Esta é a posição de Carlos Parada, esta é a minha posição e eu espero que seja a posição da maioria das pessoas e da maioria, se não todos, os países. Quebremos a patente das vacinas para prevenção da infecção pelo coronavírus. E, desse modo, evitemos esta doença que mata muita gente, que é a Covid-19.